Quantos trabalhadores será que foram mortos pela ditadura? Quantos trabalhadores foram mortos pela democracia? Na revolta de Brasília, quantos trabalhadores foram concretados? Você sabe? Você sabia que durante a construção de Brasília, trabalhadores se revoltaram, reivindicaram, queimaram os canteiros de obra e foram mortos? Antes da ditadura. A democracia brasileira mata quanto? A democracia brasileira tem servido para quem? A quem? Os crimes mais bárbaros não vêm dos salves, vêm dos que ostentam placa de vigilância na propriedade para proteger o Patek Philippe, a ilha particular, fundar a época dos gambés licenciados para matar o ciclo onde... Eu penso que a violência tem sido um instrumento radical de controle das elites brasileiras, que tem produzido ao mesmo tempo um enriquecimento excepcional de si própria e um empobrecimento cada vez mais radical da maioria da população. Morreu um operário. Quando se diz morreu um, deve ter morrido 3 ou 4. Isso é quando a imprensa vê, porque tem uns que a imprensa não... A gente viu os caminhões saindo da Pacheco, carregando, que o pessoal dizia que era gente morta, para jogar nos buracos que era cavado aqui perto de Brasília. Tem vários processos genocidas acontecendo. Um deles é esse das periferias dos grandes centros. É em Pernambuco, é em Alagoas, é em São Paulo, é no Rio de Janeiro, enfim, é no país inteiro. Tem um resquício disso que a gente poderia chamar de cultura da violência. Ou seja, desde o início da colonização, uma das marcas da colonização é a violência. Seja essa violência para limpar os campos e tirar os nativos para implementar uma fazenda, seja essa violência racionalizada da produção. Quando eu capturo pessoas num outro lugar e trago para trabalhar nessa terra, para transformar aquele ser humano capturado num ser humano produtivo, para um engenho, para uma fazenda, eu tenho que racionalizar a violência. Isso vai gerar no tempo longo, um conjunto de práticas, de normas, de procedimentos, de aprendizagens, de tradições que vão chegar até nós. Essa cultura, essa racionalização, esse aprendizado transformado em pedagogia pelos fazendeiros, ele vai entrar nas relações cotidianas. Minha avó foi catada a laço. Você já ouviu falar isso? Sabe o que significa? Ainda era comum que famílias brancas catassem meninas índias e usassem como semi-escravas. Essa narrativa, que vem como uma narrativa do senso comum, está nos dizendo isso. Em todos esses eventos, o que você vê é uma violência absurda, desproporcional, perversa, das forças policiais locais e das forças policiais do Exército Brasileiro. A polícia é um instrumento de controle da população feito pelas elites. Quando o oficial militar da rota que assume o comando da Polícia de São Paulo vai a público e diz: sim, estou orientando meus agentes para que eles tratem de forma diferente a abordagem nos jardins e na periferia. Porque ele, no fundo, ele está oferecendo um testemunho público de algo que quem é pobre e periférico sabe na prática. O Movimento Negro Unificado vem a público
denunciar esses atos de racismo e violência e exigir que tais manifestações de desrespeito à dignidade humana tenham fim. E era uma atitude heróica enfrentar a ditadura naquelas condições, que uma coisa era a classe média branca, a elite branca que foi prejudicada pela ditadura, a outra coisa é essa população negra socialmente, economicamente, financeiramente, totalmente desguarnecida. O problema aqui não é um problema de regime, de sociedade, é muito mais grave, é um problema de civilização. Mas justiça, polícia e segurança, nessa época, eu acho que ficaram num lugar, num vácuo, porque as questões aparentemente fundamentais eram os direitos democráticos e os direitos, uma parte dos direitos que estão sendo retirados agora, que são direitos dos trabalhadores. Quer dizer, que é o processo de que a criança cresce sem nenhum apoio, não é? É marginal e tudo mais, então ela é fabricada pela sociedade e depois a própria sociedade mata, ou seja, a classe dominante fabrica e depois mata o marginal. As elites produziram um pacto no final da ditadura. A reforma democrática que vai desaguar na Constituinte. Entretanto, todo o aparato utilizado para sangrar os adeptos da luta armada não foi desmontado. Nem a ideologia, nem o equipamento, nem o modus operandi. Mas não tinha mais a luta armada. Eu vou conversar agora com um policial, deputado, que está sendo acusado de estar envolvido com grupos de extermínio, José Guilherme Godinho, o Sivuca. Contra quem se volta o aparato policial, que não foi desmontado nem desarmado? Os policiais torturadores dos anos 70, eles não são aposentados. Eles não são identificados e presos. Eles não são estigmatizados. Eles passam com a mesma paisagem. Os Fleury Filho, os descendentes desses caras que aprenderam com eles, que conviveram com eles, continuaram dentro da estrutura da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Exército. Eles não foram estigmatizados. Contra eles não houve ação. Esses caras perversos, em 1980, saíram na rua alegremente dizendo: "Oh, da hora aí, hein, galera? Vamos conviver pacificamente", ou eles continuaram usando os mesmos métodos, agora voltados para outros setores da população. Esse aparato é que se volta contra os favelados, contra os pobres, contra os periféricos. Como você também é famoso pela frase adaptada do General Custer de que bandido bom é bandido morto? E enterrado em pé, para não ocupar muito espaço. Enterrado em pé.